Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando aqui nesta tarde, mais uma vez, para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso e importante. Para isso, estou recebendo aqui hoje a Iraclis Maia. Bem-vinda! Obrigada, muito prazer, é um prazer para mim, uma honra estar aqui com você, Samira. Prazer te receber aqui hoje. Obrigada. Iraclis veio lá de João Pessoa, né? Tá passando por São Paulo. Isso, vim aqui num momento de expansão, né, do Miracles Institute, que é o meu instituto, falar um pouco de prosperidade, de como que as mulheres podem prosperar, de como sair da mentalidade de escassez, que às vezes a gente nem percebe que tá, para trazer, despertar esse potencial que a mulher tem e a gente aí realizar os nossos sonhos. E é disso que a gente vai falar hoje. A Iraclis, gente, ela é taróloga, terapeuta holística, neurocientista. Ela é especialista em despertar a mentalidade próspera em mulheres. Idealizadora do método Miracles. Miracles. Vamos lá, falar desses milagres, desta vida. E escassez está em tantas áreas da vida, né? Isso. E a gente sempre só relaciona ao dinheiro. Exatamente, é sobre isso. É sobre isso. E você que está aí nos acompanhando, 95,7 FM, também pelo nosso site vibemundialfm.com.br, além de ouvir. Se você clicar no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. E não esqueça, baixe o nosso aplicativo. Vai voltar para João Pessoa? Baixe o nosso aplicativo. Já mandei lá na Paraíba, todo mundo baixa o aplicativo. Até para poder te ouvir aqui hoje, né? Olha sim. que maravilha. E vamos já começar com esse nosso bate-papo sobre escassez e prosperidade. Qual que é essa diferença, né? Qual que é a mentalidade da escassez, Iraclis? Então, assim, a mentalidade da escassez, Samira, o mais difícil são as pessoas identificarem essa mentalidade. Porque, no geral, é comum que as pessoas achem que a escassez tem a ver com dinheiro, né? E eu costumo dizer que o dinheiro é uma consequência, né? O dinheiro, assim como os relacionamentos também são consequências. Eu uso muito o exemplo da palma da mão. Então, é como se a vida ela fosse uma mão e nós somos a palma, né? E as áreas da vida são os dedos. Então, quando alguma área da sua vida ela não tá ok, é porque a palma ela tá precisando de ser revista com mais atenção. Então, a escassez ela vai estar desde um momento onde você, por exemplo, aquela pessoa que não aceita, como você tá bonita hoje. Não, são seus olhos. Aquilo é uma mentalidade de escassez que a pessoa não está percebendo, por exemplo, que está vinculada a um não merecimento, né? Então, você não consegue perceber que, às vezes, você não recebe coisas, não ganha nunca na loteria, não ganha nunca nem no bingo da quermesse, da igreja. Não ganha, às vezes, nem o namorado, Exato, né? Mas é porque, às vezes, a gente também não está se permitindo receber uma ajuda, receber um elogio. E a escassez, ela está em pequenas coisas do nosso dia a dia. Quando a gente vai no processo identificando esses pequenos comportamentos de escassez, a gente consegue mudar aquele comportamento para transmutar aquilo para uma prosperidade. E você sai da rejeição, por exemplo, que muitas vezes as pessoas têm medo de ser rejeitadas, as pessoas têm o não merecimento, né? Tem gente, por exemplo, que chega para mim em mentorias ou alguma conversa, algumas vezes até uma única sessão, que a pessoa não consegue perceber que ela não é feliz porque ela não se sente digna de ser feliz. Sério isso, hein? Mas é real isso, é muito real, porque assim, é como se, não, eu sou uma pecadora, né? A gente cresce dentro dessa atmosfera do pecado, né? Então, às vezes, a pessoa está tão inconsciente, num nível tão profundo do cérebro da pessoa, que ela não consegue identificar que ela não se sente digna de ser feliz, né? Então, às vezes, é muito, mas eu me acho... Não é sobre o consciente, é sobre o que está no inconsciente. A gente emana, o universo ele não entende palavras, o universo entende vibração, né? Então, quando a gente vibra positividade, quando a gente vibra esse merecimento, mesmo que às vezes a gente esteja triste, mas o inconsciente está vibrando no merecimento. Então, o processo que o método Miracles ele vai captar é justamente ir nesse ponto inconsciente para que a gente identifique quais são os comportamentos, os padrões comportamentais dessa pessoa, dessa mulher, para transmutar isso, fazer uma reprogramação mental
e dentro do cotidiano dela, né, de uma maneira personalizada, a gente poder transmutar isso e levá-la para novos hábitos, respeitando também quem ela é, a personalidade dela, os traços dela, porque isso é uma outra coisa também que muitas mulheres acham que, por exemplo, para poder, sei lá, prosperarem, para ser grandes executivas, grandes empreendedoras, elas precisam adotar uma padronagem de roupa X, uma padronagem de maquiagem Y, porque a escassez dela está em tentar se encaixar num padrão por causa da rejeição. Então, tem muita coisa aí que a gente vai adentrando e é um universo, assim, muito gostoso de lidar. Principalmente porque, como a gente identifica isso, é com o tarô. Então... o método, né? Eu vou perguntar do método. O teu ponto de partida nessa área terapêutica foi o tarô? Não. Nem foi? Não, foi não. O ponto, assim, foi e não foi. Porque tudo começa no meu autoconhecimento. Sim. Né? E o meu autoconhecimento começou de uma síndrome do pânico que eu tinha. Que eu não sabia. Então, eu fui ali... Você tinha e não sabia? Não. Eu achava que eu tava infartando. Tá. Porque juntava ansiedade com a síndrome do pânico e tal. E aí, lá em 2016, eu fui num psiquiatra e ele falou, não, olha, você passou por muita coisa, foram muitas informações, você precisa se cuidar e você tá com a síndrome do pânico. Aí eu tava morando na época numa cidade muito isolada, que não tinha médico. Para chegar na cidade, o barco tinha uma vez por semana, 27 horas de barco entre a cidade que eu estava e o ponto mais próximo, assim. E então eu falei, bom, eu preciso parar para entender o que tem dentro da minha cabeça. E aí foi quando eu comecei a meditar, só que eu não sabia que aquilo era meditação. Eu só descobri que aquilo era meditação, sei lá, uns 4 anos depois. Mas eu tinha aquilo na minha rotina. E aí chegou um momento que eu disse, não, eu quero ensinar isso para as pessoas. E aí eu fui fazer o curso de Theta Healing. E aí, do Theta Healing, eu fiz Theta Healing em vários níveis, fiz terapia multidimensional também a alguns níveis, aí fiz um pouco de hipnose, fui fazendo um monte de coisa, até eu chegar no tarô. O tarô, na verdade, foi o último. Aí eu falei, não, mas aqui tudo tem... Eu acho que aqui eu preciso juntar um pouco de cada coisa. Eu já fazia também trabalhos voluntários. Eu já tinha uma metodologia, mas eu não tinha entendido que aquilo era uma metodologia. Quando eu fiz todos esses cursos, eu falei, gente, mas eu já tenho uma. Então, aí nasceu o método Miracles. Que legal, né? Então, aí você começa o tratamento, eu digo, posso dizer assim? Um acompanhamento. A mentoria, você começa pelo tarô? Pelo tarô. Então, o tarô, a partir das cartas, ele vai identificar qual é a situação daquela mulher, que você trabalha só com mulheres. Assim, com o tarô eu atendo homens, né? Mas mentoria só com mulheres. E geralmente, assim, mulheres ou empreendedoras, empresárias, porque também tem muitas que me procuram para destravar o negócio pessoal delas. E aí, o tarô, depois de um tempo, eu vinha daquela ideia de que tarô era só para prever futuro, né? Então, eu já ia em tarôs. Só que eu cheguei num momento em que eu não conseguia necessariamente ler igual todo mundo lia. Eu sempre gostei muito de interpretar sonhos. Então, por exemplo, eu sempre conseguia interpretar meus sonhos. Eu sempre gostei muito de simbologias. Então, ali, quando eu olhava o tarô, meu olhar era captando as simbologias que tinham ali. E já tinha todo um desenvolvimento espiritual meu e que ali a intuição também falava. Então, eu entendi que a minha metodologia de ler cartas era ver, sim, a tendência do futuro. A gente não diz previsão, né? Eu não uso muito a questão da previsão. Eu falo mais de tendência, por quê? Porque o futuro nosso vai depender da gente, né? Daquilo que a gente... Eu tenho aqui uma possibilidade X. Se eu não adequo o meu comportamento, o meu pensamento, a minha vibração, aquilo pode não acontecer. Sim. Ou o contrário também é real. Tipo, às vezes a gente diz, olha, não faz isso, porque senão vai dar aqui. E aí eu fui vendo que o tarô era uma espécie de guia, era uma espécie de mapa para a pessoa construir a vida, despertar o próprio potencial pessoal, né? Melhorar essas questões das crenças limitantes, autoestima, autoconfiança, né? A criança interior também a gente trabalha bastante. E, com isso, ela despertar esse grande potencial e realizar os próprios sonhos. Porque muita mulher também ainda acha
que não são todas, óbvio, né? Mas, assim, elas ainda acham que precisam de um namorado, por exemplo, ou de um marido, ou de um irmão, ou de um pai, que endosse ali. Então, uma dor que chega muito para mim, são mulheres que são extremamente inseguras e que buscam a ideia de alguém que vai me dizer o que eu devo ou devo deixar de fazer. E normalmente esse alguém é o masculino? Geralmente, Tá. sim. É bem interessante, assim, esse movimento. Para mim, foi um pouco assustador no início. Hoje eu já me acostumei, mas no início eu fazia, gente, é real isso, que eu sempre fui muito independente. É, porque acaba sendo parte do nosso contexto Sim, cultural, sim, inclusive, sim, né? sim, Muitas sim. vezes a gente está aí na modernidade, Sim. querendo não olhar para esse lado, Sim. mas existe um contexto cultural que Totalmente. nos traz, né? Totalmente. E às vezes a gente acha que é só em outros países. Não. Né? E tá aqui. Naquele momento, isso faz 5 anos, né? Então, naquele momento, para mim ainda foi muito... Gente, por que essas pessoas, assim, eu não conseguia me ver, né? Até porque pelo meu contexto familiar também é outro. Então, aquilo para mim era tudo muito novo. Como diz a PNL, né? O mapa não é o território. Exatamente. Então, ali eu fui vendo, não, cara, eu preciso ajudar essas pessoas, assim, eu vejo que eu tenho um olhar e lógico que com todo o estudo, né, a gente vai se debruçando até para trazer mais embasamento mesmo, né? Para não juntar ali o que você já tem de intuição com questões da física quântica, com a neurociência, a psicologia positiva, né? A simbologia junguiana que eu sempre gostei desde criança, assim. Aí a questão de chakras. Então, a gente vai juntando um pouco de cada coisa, né? Vendo que, na verdade, nada é separado. Tudo se agrega, tudo é integral, tudo ali está... uma coisa agregando a outra. Sim. E aplica isso num processo de transformação de cada uma das pessoas. Então, a mentoria eu só faço com mulheres, né? Mas as palestras, os encontros, o tarô em si, que eu chamo de tarô da prosperidade, também os homens são bem-vindos. Tarô da prosperidade. Tarô da prosperidade. A prosperidade está muito envolvida no teu trabalho, né? E quando a gente fala em prosperidade, no teu trabalho tá envolvido também nessas áreas que você disse da tua mão. Mas quando a gente olha para empreendedorismo ou para o sucesso da mulher em qualquer área da vida, parece que tem uma dor maior ali, né? E quando a gente fala de prosperidade, né, como você disse, parece que não tem o merecimento, parece que não há um lugar comum, parece que o sucesso não é para nós. Exatamente. E foi justamente quando eu entendi isso, porque assim, quando eu comecei, eu não comecei com a ideia que eu tenho hoje, né? A gente começa, eu só fui ali e comecei. Não, e você deve ter se auto-redescoberto, né? Exatamente. Então, assim, eu olhei para a minha vida. Eu falei, gente, o que é que eu transformei em mim? Porque eu sou da tese, é um princípio de vida meu, de que eu nunca gostei de hipocrisia. Então, eu não podia transmitir para as pessoas algo que eu não tivesse vivenciado. Então, quando eu olhei para a minha vida e eu percebi o que é que o autoconhecimento e o tarô tinham trazido, eu percebi que ali eu tinha... melhorado a minha carreira profissional, que antes, como eu estava te contando nos bastidores, eu era da área jurídica, então dei uma melhora bastante boa na área jurídica. Eu consegui sair de casa, que antes eu morava, eu tinha recém-separado, esse foi um dos motivos que eu fiquei muito ansiosa. Então, eu saí da casa dos meus pais e consegui um canto para mim, depois melhorei esse lugar, depois a questão de carro também, que eu não tinha carro, consegui comprar um carro. A minha filha... eu era até então mãe solo, então eu fui prosperando porque não como eu disse, era uma consequência do meu estado de ser. Eu era muito verde antes, não que eu não seja ainda, né? Acho que a gente tem sempre o que amadurecer, mas assim, se você tivesse me chamado, me convidado há 5 anos atrás, eu ia dizer não de jeito nenhum. Você é louca! Não vou pra lá e tal. E hoje não, assim, hoje eu já me entendo um pouco mais, vou usar a palavra próspera, não pela questão financeira, mas como mulher.
né? Eu não me sinto mais tão menina, eu me sinto já uma pessoa, não, agora eu sei o que eu quero. A prosperidade, para mim, ela veio na certeza de quem eu sou, na certeza do que eu queria, descobrir o meu propósito de vida, né? Larguei agora, recentemente, 18 anos de uma carreira jurídica, onde eu já estava dentro de um órgão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Foi recente? Foi recente, né? E eu disse assim, não, chegou a minha hora e eu vou aqui me jogar dentro disso. E aí vieram outras coisas, por exemplo, meu relacionamento, né? Depois que eu me entendi, eu me senti mais livre também para me relacionar com alguém que tinha um processo de preparação. Então, também, acabei atraindo a pessoa correta. Então, eu me sinto muito plena. E a questão financeira, na verdade, não é... Ela é o mínimo que chegou. É a consequência de tudo isso, né? Até porque, assim, as contas chegam para todo mundo, né? Então, não é porque ninguém é mais rico nem menos rico, não é sobre financeiro, né? É sobre realmente quem Ira Clismaia se sente. E é assim que eu levo para as icônicas, né? Que é a comunidade que se agregou ali. Então, as meninas se sentem como eu lhe mostro. Eu tive uma mentoranda que ela estava trabalhando numa coisa que não fazia sentido para ela. E eu falei, olha, você não é... Ela é de Ribeirão Preto. Eu falei, você não tem nada a ver com essa área. Você era representante de medicamentos. E eu disse, você tem que trabalhar com alguma coisa que você já saiba fazer e você tem medo. Aí ela falou, não, eu tenho eu sei preparar comida vegana. Eu falei, então é isso aqui, porque lá nas cartas mostravam, né, que ela tinha abertura, era para isso. Falei, então é isso aí a gente vai adentrando, se aprofundando nisso. E aí isso foi em final do ano passado, deve fazer mais ou menos um ano agora. E no meio desse ano ela me mandou um vídeo que depois disso, ela foi lá e fez aquilo. Então, ela conseguiu com aquilo, na cidade, que ela é de Ribeirão, as pessoas perceberam mais e ela estava dando entrevista numa emissora de TV lá local, justamente como referência de comida vegana na cidade. Referência já. Entendesse? Porque, assim, imagina, em menos de um ano você fazer isso, né? Mas isso é um trabalho mesmo, Iraclis, de dar a mão para essa pessoa, não é? Que você não vai pegar só na carta e sentir, então você está com uma dor, vem cá que eu vou tirar de você. Não. A mentoria eu vou pegar na mão da icônica, eu vou dizer, vamos, a gente vai junto. A da icônica. As ícones de prosperidade são as mulheres icônicas. Então eu digo, a gente vai junto, eu tô aqui com você, eu vou encorajar você, eu vou agora com responsabilidade, né? Eu tenho um lema que eu digo, olha, bota o pé que Deus bota o chão. E, às vezes, elas têm esse medo de botar o pé. A ousadia é algo que é muito difícil para muitas mulheres. E, às vezes, elas têm e não conseguem usar. Eu falei, mas você já tem. Aí, a gente faz um resgate da história. Me conta um pouco da sua história. Ela vai e conta, tá vendo que você foi usada nesse ponto? E ela vai percebendo que ela tem características que ela não se deu conta de que ela já tinha. Entende? Então, é uma redescoberta de cada uma dessas mulheres, né? É um momento de florescimento de cada uma delas. Porque elas não percebem, as que chegam até mim, né? Que quando veem que a vida está ali mais estagnada, mais parada, bloqueada, o que elas não estão percebendo é que elas não estão usando o poder que elas têm, que é de ser elas mesmas, para poder prosperar. Muitas vezes isso acontece por causa do meio em que se vive? Com certeza. Tem total influência. Né? Eu tenho uma mentorada, a mentoria dela terminou esse mês. E o propósito dela era ela sair, ela morava na casa da frente da casa-mãe. E eu falei, enquanto você morar aí, não vai. Porque a mãe dela, lógico, pela a questão de familiar, ancestralidade e tudo mais, acabava transmitindo muito aquele peso para ela. E as duas têm personalidades totalmente destoantes, porém, ao mesmo tempo, muito parecidas. Sempre esse processo é muito comum. E eu disse, enquanto você não se afastar disso, para você poder se posicionar como mulher adulta, porque a mãe ainda tinha aquela coisa de meio que criança, você não vai conseguir. E aí, ela se colocou à disposição disso e eu falei, tem aqui uma proposta para aparecer para você em outra cidade, que é para você fazer o que você quer e vai depender de você pegar ou não. Ó, a oportunidade de sair da frente. Hoje de manhã, antes de vir, ela mandou uma mensagem. Chegou para mim
uma vaga para estagiar no Paraná, que ela é daqui de São Paulo, e ela disse para eu ir para o Paraná. Eu disse, já sabe, né? Então vá com Deus. Aí ela um lá. estímulo, né? Realmente pegar na mão e falar, vamos que eu tô com você. E é gostoso ver essa transformação delas. É muito gratificante. Assim, eu choro junto, sabe? Eu me emociono. Porque é como... Eu não tenho idade para ser mãe de nenhum, porque o público é 35 Mas quando você está tratando com uma pessoa, né? É inevitável você você fica assim, eu faço, gente... Que massa, que legal. A gente tem 4 minutinhos para terminar o programa. Antes de terminar, eu quero que você tire uma carta para as nossas ouvintes. Eita, que energia está vibrando neste momento, quando a gente fala de mulher próspera. Então, vale para os homens também, né? Quando a gente fala de escassez e prosperidade. Vamos embora. Então, todo mundo se concentra aí, já faz suas preces individuais. E vamos aqui, ó. Qual é a vibração, qual é o grande conselho aqui para você? A roda da fortuna tinha de ser. E aqui a carta da morte, calma, não se assustem, né? Muita gente tem medo. A carta da morte, junto com a roda da fortuna, ela vem falar esse mês 10, que é um mês que a gente tá, né? É um mês de virada. Ontem a gente teve um portal 1010, que foi um portal realmente de mudança. Então, a roda é aquele momento da vida onde tudo gira. Você tá em cima, você vai para baixo. E para quem está embaixo, já começa a agradecer. Só que junto da carta da morte, aqui, ela vem justamente falando de término de ciclos. Então, assim, você estava no ciclo de dor e sofrimento, não fica vibrando na negatividade, não fica vibrando no teu passado. Se abre ao novo, tem muita coisa nova esse mês para chegar. A gente veio do eixo de 2 eclipses aí, um lunar e um solar, né? Viemos de outros momentos também, de muita vibração energética. E tudo isso influenciou. Para quê? Para desapegar. Sim. Então, esse mês 10 é um mês de você praticar o desapego e se abrir ao novo. Tá aqui um as de ouro, de bastos, que é um as de paus. E eu não sei para quem aí é devoto de Arcanjo Miguel, então ele está aqui, né? Trabalhando junto para fazer esse novo momento. Então, tem trabalhos novos aí para surgir, desde trabalhos, fases, momentos, relacionamentos, coisas novas realmente para surgirem, desde que cada um das icônicas que estão olhando aí agora se desapeguem de fato e contem e celebrem, né? Aqui eu tenho um 3 de copas, que é a carta da celebração. E é momento de você interagir socialmente, você fazer network para as empreendedoras, empresárias aí. Tá na hora de você confiar, botar o pé, que Deus bota o chão, como eu sempre digo aqui, guarda o medo no bolso e vai. Não é? Porque a roda gira. Roda gira. A roda gira. Quem quiser contato com você? Me segue no Instagram, no @ICA-Miracles. ICA Miracles. Ica Miracles, Ica com C, Ica Miracles de milagres. Exatamente. Não é um trocadilho do meu nome, na verdade. Né? Miracles M de Maia, que eu faço essa coisa da minha ancestralidade. Meu sobrenome Iracles, que é o meu nome que significa mulher forte. Deu muito bem, Arrasou. Hein? Olha, tem coisa que vem já marcado. Deixa uma mensagem para as nossas icônicas. Bom, as icônicas da Vibe Mundial e os icônicos também são sempre muito bem-vindos. Eu posso dizer que acreditem no poder que vocês têm, né? Acreditem na intuição de vocês. Muitas vezes ela fala e a gente é que não tem autoconfiança e autoestima para poder ouvir. Então, se você quer alguém que segure na sua mão, que te mostre o caminho, que te ajude a entender, é só me seguir no @ICA-Miracles. Pega na mão mesmo, né? E te leva pra vida. Obrigada, Ica. Que Deus te abençoe. Sucesso, muito viu? Sucesso Amém. Para todas nós. Amém. Amém, também, né? Viu? Trocar muita figurinha aqui. Simbora. Muito bom. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. E um ótimo final de semana a todos. Amanhã é feriado. Sim. Aqui em São Paulo, todo mundo... Nossa Senhora Aparecida, né? Mas as crianças acham que é para elas também. Lembre-se dela. E ela tá bem presente, viu? Hoje mesmo foi um dia bem forte. De Nossa Senhora. Foi, tá todo mundo já fazendo as peregrinações, né? Sim. E suas orações. Gente, um grande beijo, um ótimo final de semana.